Continuando nossos estudos sobre os profetas e o fim dessa era, quero entrar agora numa série falando sobre Israel é a menina dos olhos de Deus. Vamos tentar responder isso, né? Porque tem tanta confusão na história da igreja a respeito de Israel, que a gente precisa tentar esclarecer as coisas de maneira bíblica. E qual é o papel de Israel nos últimos dias, né? É um papel fundamental. No plano de Deus, Israel nunca deixou de ser o povo dele. Nunca deixou de ser uma nação. Israel é uma nação. E não é uma nação como qualquer outra. Eles têm vantagem, diz Paulo em Romanos, capítulo 3. Deus revelou a eles a sua palavra. Isso é uma grande vantagem. Deus os chamou e agora vamos ver o que Deus tem para eles. Ao longo da história da igreja, depois da morte de Jesus, da ressurreição, da igreja primitiva, começaram a se levantar no meio dos cristãos, cuja maioria absoluta era gentios, um ódio, posso dizer assim, um ódio por Israel. Eu já vi gente falar porque eles mataram Jesus. Não, Jesus não foi morto por Israel, foi morto por causa dos nossos pecados. Então, num certo sentido, todo ser humano matou Jesus. Todo ser humano causou a ida dele à cruz. Os romanos, Israel, os sacerdotes, os líderes, foram apenas um instrumento dos propósitos, dos planos de Deus. Então, ao longo da história, tem coisas assim, estarrecedoras, como, por exemplo, o que Lutero falou. Eu vou ler literalmente o que está escrito, que ele escreveu, e aí vocês julguem. Olha o que Lutero escreveu. Que então nós cristãos, deixa eu mudar aqui, devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus. Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas e as partes que não queimarem devem ser enterradas ou cobertas com sujeira, para que ninguém possa ver uma cinza ou pedra delas. E isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos. Em segundo lugar, suas casas devem ser de igual maneira derrubadas e destruídas, porque nelas eles cometem as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas. Por essa razão, eles devem ser colocados sob um mesmo teto ou em um estábulo como ciganos, para que eles possam perceber que não são mestres em sua terra, como eles alardeiam, mas cativos miseráveis. Em terceiro lugar, eles devem ser privados de seus livros de oração e talmudes, os quais ensinam sua idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias. Em quarto lugar, seus rabinos devem ser proibidos, sob ameaça de morte, de ensinar mais. Para resumir, queridos príncipes nobres que possuem judeus em seus domínios, se esse meu conselho não serve para vocês, então encontre um melhor, para que vocês e nós possamos ser livres desse fardo diabólico insuportável, os judeus. Depois do diabo, um cristão não possui inimigo mais amargo e irritante do que o judeu. Essas foram palavras de Lutero, tiradas do livro Quando um Judeu Governar o Mundo, escrito por Joel Richardson. E aí depois, ao longo da história, veio Hitler, se inspirando em Lutero e outros teólogos, especialmente os luteranos e outros, e ele fez o que fez. Agora, como disse o irmão,
Se o evangelho que alguém prega não culmina em um homem judeu governando o mundo, então, esse não é o evangelho do Novo Testamento. Eu quero lembrar para vocês que Jesus é judeu, né? Jesus é Deus, Jesus é homem. Como homem, ele ainda é judeu. E ele ama o seu povo. E ele tem aí um compromisso com a restauração do seu povo. E aí tem gente que crê nessa restauração, né? Eu tenho pregado por mais de 10 anos em Romanos, ensino sobre o livro de Romanos, e capítulo 9, 10 e 11 fala dessa restauração de Israel, que vai culminar com a sua conversão, né? E a visão da restauração, que eu também creio, é uma visão que acredita que as promessas feitas aos filhos de Israel através das alianças grandes ainda serão cumpridas. A aliança, especialmente a aliança abrâmica e a Davi. Quando Jesus voltar, todo Israel será salvo. Está escrito em Romanos 11, 25, 26. Está escrito em Zacarias 14, olharão para mim e chorarão, vão se arrepender. E o reino de Israel será restaurado na terra que foi prometida a Abraão, né? E aí Jesus vai reinar nesse milênio sobre o povo judeu e sobre todas as nações e sobre aqueles que ele glorificou, né? E ressuscitou. Nós estaremos ali com ele, reinando sobre esse mundo, para restaurar essa terra. E ele vai ser o soberano de toda a terra. Já tem uma outra visão, que é a visão do cessionismo, né? Ou supersessionismo, que usa a teologia da substituição e defende que a igreja suplantou, substituiu Israel como povo de Deus. De fato, tem um documento de 2002 assinado por muitos evangélicos proeminentes que dizem isso, né? E que as promessas de herança que Deus deu a Abraão não se aplicam a nenhum grupo étnico, mas à Igreja de Jesus, que é o verdadeiro Israel. O documento foi assinado por muitas centenas. A Igreja é o Israel de Deus? Sim. Paulo diz que a Igreja é o Israel de Deus. Porém, a nação de Israel ainda existe como povo de onde Deus veio, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. E quem crê na restauração dos judeus percebe que para ele compreender corretamente o Novo Testamento, você precisa primeiro entender o Velho. Agora, o método do cessionista, da teologia da substituição, aborda a Bíblia de maneira invertida. Começa com o Novo Testamento e procura reinterpretar ou revisar completamente o sentido original do Velho, principalmente usando alegorias, substituindo todo o texto que está Israel por igreja. E que, se você tentar fazer isso, pegar a Bíblia e pegar todas as palavras dos profetas, as promessas de Deus, tudo que Deus falou para Israel, botar a igreja no lugar, você vai fazer uma confusão, você vai fazer uma bagunça, porque tem texto que fala Israel e fala Judá, então a igreja é Israel ou é Judá, né? Então não dá para fazer isso, é muito complicado. E a aliança com Abraão, né? Ela foi feita com Abraão, né, quando ele estava assim em dúvida sobre como se ele ia herdar a terra ou não, né? Ele, em Gênesis 15, Deus fala que é o galardão dele, né? E aí ele diz que mas o herdeiro da minha casa é um mordomo, e ele chamava ainda Abrão. E Deus fala com ele, não, o seu herdeiro,
e olha sai para fora e olha as estrelas. Assim será a sua descendência. É óbvio que essa descendência, né, tanto é Israel, povo, nação, como igreja, porque nós nos tornamos parte do Israel de Deus, isso é verdade. E aí Deus tirou Abrão de Ur para abençoá-lo e abençoar todas as famílias da terra através dele, né? E como Abraão teve essa dúvida, Deus mostrou as estrelas e ele creu, né? Ele creu e isso lhe foi imputado, colocado na conta dele, né? Como justiça. Abraão foi justificado porque creu, né? Como todo aquele que crê é justificado dos seus pecados. E aí ele ainda pergunta, né? Deus fala com ele: eu te tirei do Ur para te dar essa terra. E aí ele fala: mas como eu vou saber que eu vou herdá-la? E Deus fala com ele para pegar uma bezerra, uma rola e um pombinho, um carneiro. E ele partiu isso no meio e pôs as partes em frente uma da outra, mas as aves ele não partiu. E aí aves desciam sobre os cadáveres, Abrão os enxotava. Quando o sol começou a se pôr, Abrão dormiu e ficou espantado e escuridão caiu sobre ele, porque Deus veio ali, né? E aí Deus falou com ele. Abraão estava totalmente no sono, estava sem ação, e Deus falou com ele que a descendência dele ia ser escrava por 400 anos, que ele vai julgar a nação que eles foram os escravizarem, no caso o Egito, né? E eles vão sair com riqueza e você vai ser sepultado em paz, e a quarta geração vai voltar para cá, porque a medida do pecado aí, da injustiça dos povos dessa terra ainda não está cheia. A Bíblia diz que houve uma escuridão, um fogo, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Então, quem passou por aquelas metades foi Deus, apenas Deus. Abrão não, né? Porque ele estava mais para lá do que para cá, né? Totalmente dormindo. O que acontece é que, por isso, a aliança de Deus com Abrão, essa aliança, né, que te dá uma descendência como as estrelas e te dá a terra, ele ratifica. Em Gênesis 15, 18, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, uma aliança incondicional que Deus promete, uma descendência, uma terra. É claro que nós fazemos parte dessa descendência, mas a terra foi dada à nação de Israel, né? O Senhor repete isso a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi. E Deus é como se Deus estivesse dizendo a Abraão: olha, que eu morra como esses animais se eu não te cumprir o que eu prometi. Então Deus vai cumprir o que ele prometeu a Abrão, né? No Salmo 105, 9 a 11, a qual aliança está escrito: fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Então, uma aliança irrevogável, eterna, que depende só de Deus, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Não tem nessa aliança um se você for fiel, se você for obediente. É claro que ao longo da história Israel teve a terra e não teve, por causa de tudo, de rebeldia, desobediência, mas a terra continua sendo deles, né? A terra ainda vai ser dada totalmente a eles, e a terra é muito maior do que o maior império foi Davi e Salomão, porque ela vai pega a península do Sinai e vai até Eufrates. Então pega ali parte da Jordânia, pega parte
da Síria, do Iraque, do Líbano. Tudo isso é a terra que Deus prometeu. E Deus vai dá-la a Israel. Quando? Nós vamos continuar isso no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe. Eu estou fora, viajando. Espero que eu consiga fazer mais vídeos aqui, e fora do Brasil. Então, às vezes é um pouquinho difícil. Você vê que é um lugar novo aqui que eu estou. E vamos ver se arrumo um lugar melhor para fazer os próximos vídeos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz, como Deus prometeu aos judeus, através do sacerdote Arão, em Números 6, a bênção. Obrigado por ter assistido até aqui, vai lá, se for possível, compartilha com alguém e dê aí um like, que isso ajuda o vídeo a se espalhar. Um grande abraço, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.